já ouviu falar sobre a modulação hormonal nano? Hoje eu estou com o Dr. Marco Botelho, ele é o criador dessa técnica, está causando um enorme frisson no cenário nacional e internacional também. Tudo bom, Dr. Marco? Rapaz, está tudo ótimo. Eu acho que essa entrevista é mais do que merecida, já estava na hora, né? Eu creio que sim. Para a gente realmente esclarecer tudo ao redor sobre a sua caminhada, sobre a sua técnica. Fala um pouquinho para a gente como tudo começou. Bom, tudo começou basicamente quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu sou um pesquisador já da universidade, desde quando eu entrei na universidade em 1988. Eu entrei na Universidade Federal do Ceará. E desde aquela época eu fui monitor, e na monitoria você tem chance de poder fazer pesquisas. Ocorre que em 2001, eu estava nos Estados Unidos, em 98 fui para os Estados Unidos, e minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E aquilo me devastou, eu tive que abandonar todos os meus estudos nos Estados Unidos para voltar ao Brasil para poder tratar da minha mãe. Ocorre que durante esse período de tratamento de câncer, eu fiquei um tanto confuso, tinha opiniões diferentes aquele câncer, porque eu queria saber qual era a origem daquilo, por que ela teve câncer, minha mãe nunca fumou, minha mãe nunca bebeu. Agora tinha uma coisa que ela sempre fez, usou muito medicamento, os médicos prescreviam muitos medicamentos para ela. Ela tomava muito antidepressivo, ela tomava Tegretol, ela tomava Rivotril, tomava muito antidepressivo. E isso foi uma constante na vida dela. Ficou viúva muito cedo, criar 2 filhos naquela época não era fácil. E hoje eu entendo por que o câncer dela se instalou. Basicamente foi graças aos medicamentos. Muitos médicos me criticam, muitos dentistas me criticam, muitas pessoas me criticam, mas contra fatos não existem argumentos. Eu sempre explico isso. Contra resultados não existem argumentos. E desde essa época você já tinha essa visão? Sim. Eu tentava, eu acho que tem um pesquisador americano que ele fala o seguinte, que a pesquisa se faz com perguntas, não se faz com respostas. E eu sempre explicava, eu tentava entender por que a pessoa toma um antidepressivo, porque seria muito fácil você curar hipertensão com antihipertensivo, curar depressão com antidepressivo. Imagine você que você está sem dinheiro, você vai ficar depressiva. Claro. Mas o remédio não vai te trazer dinheiro e não vai curar a tua depressão. Inclusive, doutor, eu acredito que a gente vê muito, né? As pessoas, elas não conseguem se desligar dos medicamentos, não é isso? O remédio de depressão, o remédio para hipertensão, para colesterol, para uma série de coisas, é algo que as pessoas tomam permanentemente. Por que isso? Essa é uma pergunta valiosa, né? Porque essa também sempre foi o meu maior questionamento. Por que se o colesterol é o hormônio que está presente em todas as células de um ser humano e da maioria dos animais, por que a gente vai querer diminuir o colesterol? Se é ele que dá origem à testosterona, que te dá vontade de fazer amor, se é ele que vai fazer a tua progesterona, que vai deixar a tua pele mais lisa, tanto é que quando você perde progesterona, você começa a ficar com o aspecto da pele mais enrugado. Eu sempre tentei entender isso, por que o colesterol ia matar alguém? Será que Deus errou na fórmula? Acho que essa era a pergunta que eu me fazia. Mas será que Deus colocou a testosterona para me causar câncer? Isso não fazia sentido para mim. E nunca fez. E jamais fará. Porque a testosterona te livra de todos os males. Não tem aquele negócio da livrar de todos os males, sim, amém? Amém. A testosterona faz isso. Ela te livra de todos os males. Mas então, doutor, por que se criou todo esse estigma negativo ao redor da testosterona? Não somente da testosterona, como qualquer hormônio, né? Existe um estudo chamado WHI, Human Health Initiative, que começou, Women Health Initiative. Ele começou a mostrar que as mulheres que tomavam xixi de cavalo tinham câncer. Ou seja, as mulheres que tomavam hormônio de cavalo tinham câncer. Mas no estudo não foi publicado dessa forma. O estudo foi publicado, mulheres que tomam hormônios têm câncer. É por isso. E aí no título do trabalho não saiu que os hormônios eram de cavalo. É por causa disso que existe esse grande, vamos dizer assim, mal entendido, né, na ciência. Porque na realidade o outro aspecto que eu acredito também seja o aspecto da patente. Porque eu trabalho com patentes.
quando você vai fora do Brasil fazer um registro de patente, a primeira coisa que pergunta é o seguinte: bom, você consegue patentear? Eu tenho um gelzinho que talvez você tenha até usado, que é para espinha, e aquele gel é feito com da molécula de uma planta lá do Nordeste, da aroeira e do alecrim. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, cara, você não pode patentear uma molécula, você tem que patentear o processo. Sim. Então isso inviabiliza uma série de estratégias comerciais. E a gente vive no mundo comercial. A gente vive no mundo onde o segredo do sucesso é ser mais rico. Se eu tenho mais dinheiro do que você, eu sou mais bem sucedido. Ninguém vai contar se você é mais inteligente do que eu, mas saber se você anda num carro melhor do que o meu. E aí sim, se mede um sucesso. Se você atende um artista famoso, você é um grande médico. Né? Você é um grande profissional porque você cozinha para, sei lá, bom, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, aí você se torna muito bom. E na realidade a gente sabe que não é assim a realidade das coisas. Né? Eu creio que o que se deve avaliar em um profissional é a contribuição dele para a ciência, especialmente quando ele está se falando de saúde. Claro. E doutor, então voltando para a parte de pesquisas, né? De acordo com as suas pesquisas, foi fácil chegar a essas conclusões, então, da testosterona, no uso dela nos tratamentos de doenças e de câncer? Olha, pesquisa nunca é fácil. Pesquisa nunca é uma coisa, especialmente clínica. Você consegue fazer pesquisa com rato em um dia. Você consegue fazer indução de doença periodontal em rato em 11 dias. Ela simula uma doença periodontal de 30 anos. Um ser humano você tem que esperar 30 anos. Exatamente. Então, as grandes, vamos dizer assim, descobertas clínicas, as evidências de segurança e eficácia, nós conseguimos provar. Durante 5 anos, você acompanha mulheres que usam aquele determinado tipo de medicamento. E com isso a gente conseguiu mostrar que dar hormônio faz bem para mulheres. A gente fez isso com estradiol, fizemos isso com progesterona e fizemos isso com testosterona. Durante 5 anos, nós demos esses hormônios para essas mulheres, e hormônios nada mais são do que mensageiros, do que anti-inflamatórios. Eu sempre falo no meu curso que o curso não é de hormônio, o curso é de anti-inflamatório. Se você notar que todo hormônio tem uma ação anti-inflamatória, você vai notar que tudo aquilo que está sendo ensinado no curso é como se prescreve os anti-inflamatórios. Porque recentemente vários estudos mostram que os piores anti-inflamatórios, os piores, sim, literalmente detonam o rim de qualquer pessoa. Esse é o grande desafio, você pensar dessa forma. A gente foi, vamos dizer assim, fomos trilhado ou vamos dizer doutrinados a pensar que remédios fazem bem. Você deve ter tido imagens ou visualizações da sua mãe tomando remédio, propriamente você. Claro. E sair chateada de um médico quando ele não fazia prescrição. No futuro, todos os pacientes jamais irão fazer uso de medicamento. Todos os pacientes farão, sim, uso de hormônios. Você vai ver isso e muito... Já está vendo. Você vai acompanhar isso de uma forma muito clara. Essa é a próxima, vamos dizer, é a próxima revolução. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O homem criou o fogo, o homem criou a roda e o homem criou a nanotecnologia. Espetacular. Falando um pouquinho sobre as suas aulas, né, os cursos que você está trazendo aqui para São Paulo e em várias outras cidades do Brasil. Fala um pouquinho sobre esse curso, como é que ele acontece, para quem é esse curso, né? Isso é importante, porque o curso ele tem uma conotação que é para profissionais da área da saúde, mas não é. O curso é feito para jornalistas como você, para cinegrafistas, para engenheiros, para quem está em busca da saúde, para advogados, para qualquer pessoa que busca saúde. Logicamente, a grande maioria das pessoas que trabalham com saúde nos procuram. Mas eu já tive alunos juízes, já tive alunos formados em turismo, alunos formados em engenharia, muitas donas de casa e o que é mais importante, pessoas de todas as matizes do conhecimento. Eu acho que é assim que se constrói um conhecimento e um saber. Né? Claro. Agora, se você pudesse dar um conselho, né, para as pessoas em relação à saúde, em relação... Eu acho que você tem que ter um entendimento muito grande, né, também, doutor Marco, porque você está indo de contra
muitas linhas de pensamento, Sim. né, que estão hoje na sociedade. Qual seria o grande conselho, então, para as pessoas? Olha, se eu pudesse dar um conselho, eu diria de uma forma muito clara: livre-se dos seus medicamentos. Eles não te trazem benefício. Por um único motivo: você não produz ácido ascórbico, você não produz ácido acetil salicílico, você não produz desvelafacina, você não produz levonorgestrel, você não produz sildenafil, você não produz tadalafil. Eu estou falando dos nomes genéricos, eu poderia falar dos nomes acetaminofén. Acetaminofén é Tilenol. Você não produz tadalafil ou sildenafil, que é Viagra. São esses nomes que eu acho que são importantes a gente discutir aqui. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: livre-se dos seus remédios e faça uso de hormônios, especialmente dos esteroides. São eles que te dão a vida. Então, doutor, você diz no final do dia que uma pessoa tem como se livrar de todos esses medicamentos e ter saúde? De uma forma muito simples, porque ele nunca precisou deles para viver. Por que ele precisaria deles? Não tem nenhuma lógica fazer uso de medicamento. Nenhuma lógica fazer uso de qualquer medicamento. A não ser nos casos de infecção, onde você vai ter que limpar aquela área. E aí sim, os antibióticos, infelizmente, ainda temos como única saída para esses casos. Mas esse é o caso de acidentes, pessoas que sofrem um acidente, não são infecções cotidianas. Essas infecções corriqueiras do seu filho, da sua filha, elas podem ser prevenidas melhorando a resposta do sistema imune, dando muito um hormônio que chama-se colecalciferol. Esse é o melhor dos hormônios, ele está em todas as tuas células. Muita gente conhece esse hormônio pela alcunha ou pelo vulgo vitamina D. Excelente. Bom, eu acredito que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente agora e se perguntam como eles podem ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Eu sei que o senhor é apenas um que está ministrando esses cursos e existe uma limitação. É verdade. Mas como as pessoas podem ter acesso a esse tipo de tratamento? Olha, o que você está falando, está abordando, é uma coisa bastante importante, porque hoje nós temos vários canais, né? A Coca-Cola começou a quebrar no Brasil a partir do momento de uma simples imagem do cara lavando um para-choque de carro com Coca-Cola. Com aquela imagem, a Coca-Cola perdeu bilhões e vai perder mais, tanto é que ela adquiriu outras empresas, chás, água, e aí vai. Isso mesmo. O que eu quero lembrar a você é que hoje o conhecimento ele é muito democratizado. Vários trabalhos mostram que 15 minutos de internet produz mais do que 200 anos de história. Você imagina o que é essa quantidade de informação sendo veiculada. E a gente ter a plena certeza, você vê pelos cursos, começou dando curso para 10 pessoas, para 12, 5. Hoje já são salas Hoje montadas. nós lotamos a última, você viu lá 112 Isso pessoas mesmo. numa sala. Então hoje a gente já impede a quantidade de pessoas, a gente faz um curso porque a gente entende que se for muito mais do que 100 pessoas, a coisa já não rende da forma que a gente gostaria. Então essa informação está sendo veiculada e o que é melhor, o acesso a esses produtos estão sendo, vamos dizer assim, disponibilizados, viabilizados, estão diminuindo os custos, para que essas pessoas tenham acesso, Tem mais acesso. a de fato experimentar o que é uma noite de sono revigorante, o que é ter um sono prazeroso. A gente passa a vida inteira vendo pessoas com insônia, pessoas ficando obesas, pessoas ficando gordas, tristes, depressivas, e não se cura a depressão com antidepressivos. Depressão, eu sempre explico, e não sou eu que falo, todos os jornais sérios do mundo falam isso. Depressão se cura com testosterona. Que a gente começa a entrar em depressão, a gente começa a perder a testosterona. Esse é um caso simples e muito fácil de explicar. Perfeito, doutor. Eu gostaria de encerrar a nossa conversa. O senhor tem mais alguma coisa que queira falar? Antes de passar os seus contatos, é claro, por favor, porque tem uma nação ansiosa. Olha, para mim é uma honra poder estar veiculando tanta informação. A gente não tem um veículo, mas a gente tem muitos seguidores e que eu acho que isso a cada dia aumenta e essa informação se dissemina, né? Isso é que é legal. Mas o que eu penso que seria interessante era que a gente, de alguma forma, pudesse viabilizar
de forma mais democrática e de forma menos, vamos dizer assim, cruel alguns informes. Eu creio que quando se veicula algumas, vamos dizer assim, verdades, elas literalmente causam muitos danos à população. É um choque, Eu né? creio, Inicialmente. porque quando você diz que eu estava lendo agora uma revista e dizia que homens que fazem vasectomia tinham mais orgasmos. E o que é pior, numa revista de grande credibilidade no país, quer dizer que Deus errou na fórmula, é isso? Quer dizer que todo homem tem que fazer cirurgia de vasectomia? Então, a grande, vamos dizer assim, esperança é que a gente possa, em pouco tempo, e já está acontecendo. Quando eu comecei a falar de hormônio em 2001, me atiravam muitas pedras e ninguém ia para o meu curso, dizia que eu era charlatão e que era isso e que era aquilo. Mas com as publicações que nós publicamos, nós agora fomos na Sorbonne e mostramos que câncer de próstata se cura com testosterona. Então, a minha maior vontade... É a consistência de um trabalho sério, né, doutor Marco? Olha, da Bíblia diz que existirão falsos profetas, né? E você vê isso, muita gente surfando numa onda que nunca lhe pertenceu. Ninguém quer quebrar ou desmatar uma floresta para fazer uma estrada ali. Um novo caminho. É porque demora. Vai vir muriçoca, picar você, vai vir mosquito, você vai ter que brigar com o leão, enfim. Mas depois que a estrada começa a ser pavimentada, todo mundo quer andar nessa estrada. Mas eu creio que a gente conseguiu, de fato, abrir uma lareira na floresta, entrou luz, conseguimos pavimentar o caminho, asfaltamos essa estrada e hoje já existem vários carros trilhando esse caminho e eu creio que isso é apenas um começo de um futuro brilhante para a nossa medicina. É espetacular. Doutor, as suas redes sociais, por favor, os seus contatos, o que você quiser passar, o seu site. O site é o www.marcobotelho.com. Sim. O meu Instagram é dr.marcobotelho. E o meu Facebook eu acho que é Marco Botelho só. Eu acho que eram essas as maiores informações que as pessoas podem adquirir. Podem te seguir. Sim. Tem muita coisa lá. A gente faz lives. Escolhe alguns temas, então é importante que as pessoas sugiram para que a gente possa trazer as verdades, né, à tona. Eu acho que isso é legal. Mesmo. Doutor, foi um prazer. Uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Tamo junto. Por todo o seu trabalho, toda a saúde e esperança que você está levando às pessoas. Sem dúvida. Eu tenho certeza que esse caminho ainda vai perdurar por muito tempo. Eu não vejo como isso faltar, é um caminho sem volta. Vamos desejar agora toda a saúde para todo mundo. Muito obrigado. Então, pessoal, paz e amor, muita saúde, principalmente façam a sua reposição de forma nano. É nessa forma que você vai ter a sua saúde plena. Beijo a todos.